Então, o primeiro passo foi deixar o feijão de molho, já deixei, já escorri. E agora a gente vai colocar para cozinhar. Lembrando que quando a gente deixa de molho, o tempo de cocção diminui bastante, geralmente pela metade. Então, fique atento, atenta a esse tempo de cocção, que vai depender também da panela de pressão que você vai utilizar. Então, para cozinhar o feijão, a gente usa panela de pressão. É esse método de cocção. Cozinhar feijão sem panela de pressão para fazer esse feijão tradicional com caldo, não dá muito certo. Esse caldo ele não vai engrossar, não vai ficar realmente a mesma textura do feijão na panela de pressão. Claro que, como a gente já viu e vai continuar vendo nesse módulo, existem muitas outras formas de trabalhar com as leguminosas. Nem sempre a gente vai utilizar a panela de pressão, nem sempre ela é o método mais interessante, mas para o nosso feijão tradicional é a panela de pressão. E para começar, eu vou apenas colocar esse feijão para cozinhar com algumas folhas de louro, que não podem faltar num bom feijão. E além de trazer sabor, o louro é um tempero muito digestivo. Lembra que eu já expliquei, um dos motivos da gente deixar as leguminosas de molho é melhorar a digestibilidade, né? Então, além de trabalhar com esse molho, com esse demolho, agregar temperos que melhoram também a digestão é muito interessante. Então, o louro, além de trazer esse sabor, esse aroma que fica na cozinha quando o feijão está cozinhando com o louro, ele também é digestivo. A gente primeiro vai botar só o feijão para cozinhar com esse louro. Depois a gente vai agregar outros temperos e aí eu vou falar sobre esses temperos também. Então, eu tenho aqui a panela de pressão. Vou colocar então o feijão. Colocar as folhas de louro. E como esse feijão ficou de molho, eu não preciso de tanta água. Basta eu cobrir o feijão mais ou menos 2 dedos acima do nível onde está o feijão na panela. Não precisa colocar o dobro de água, por exemplo, senão vai ficar muito aguado. Ele vai cozinhar mais rápido. Então, estou com o meu feijão louro, agora eu vou só cobrir de água. Mais ou menos, então, ali 2 dedos acima do feijão, não precisa de mais água que isso. E vamos cozinhar. O tempo vai depender da panela de pressão. Eu não gosto, já expliquei isso aqui. Se eu der um tempo, cozinhe feijão por 10, 15 minutos. Cada panela de pressão é diferente, você tem que conhecer a panela que você está trabalhando. Essa panela profissional aqui, por exemplo, é menos tempo ainda do que o feijão já vai ser cozido mais tempo, porque ficou de molho, metade do tempo tradicional. Então, numa panela de pressão comum, em geral seria 20 minutos. Essa panela aqui, com certeza vai ser menos, vai ser só 10 minutos. Então, eu vou colocar para cozinhar. E vou ligar o fogo. Bom, por que eu só coloquei o louro? O ideal é a gente vai cozinhar então o feijão por um tempo até ele ficar macio. E aí eu vou abrir essa panela, aí eu vou temperar com os outros ingredientes. Eu vou refogar numa frigideira, a gente vai fazer esse processo juntos. A gente vai refogar a cebola, o alho. Então, cebola e o alho que a gente geralmente utiliza, né, para o feijão, que é essa mistura, essa combinação bem brasileira. Então, a gente vai utilizar a cebola e o alho, mas a gente vai agregar outros temperos também, que além de trazer sabor, também vão melhorar essa digestão, a digestibilidade do feijão. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, além do louro que a gente já utilizou, a gente vai utilizar o cominho em pó. A gente já utilizou com grão de bico aqui também. É um tempero que combina com a leguminosa e favorece a sua digestão. Vamos utilizar sal, o azeite para refogar a cebola e o alho. E a gente vai agregar um outro tempero também bem interessante para o feijão, que não é muito comum. Um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, de shoyu. O shoyu ele vai realçar o sabor do feijão. Ele é um realçador de sabor natural. Lembrando que a gente evita comprar um shoyu, utilizar um shoyu que tenha glutamato monossódico, que é esse realçador de sabor artificial. Mas o shoyu, ele já realça naturalmente, mas é só um pouquinho. Ele não vai aparecer, você não vai sentir gosto de shoyu no feijão. E é só uma sugestão.
Outro alimento que também ajuda a realçar esse sabor do feijão, a juntar esses sabores, é o tomate, que pode também ser interessante para um feijão, tá? Mas primeiro a gente vai cozinhar ele e aí a gente vai agregar esses ingredientes.